Existem descobertas capazes de redefinir tudo o que acreditávamos sobre o passado da humanidade. Achados que revelaram civilizações perdidas, tecnologias misteriosas e segredos enterrados por milênios. Hoje, você vai conhecer os 10 achados arqueológicos que mudaram a história da humanidade. E o número 1 vai te deixar sem palavras. Prepare-se, porque cada um desses artefatos conta uma história diferente. Uma história que desafia o que sabemos sobre quem realmente fomos. Abrindo nossa contagem regressiva, em 10º lugar, temos uma das descobertas arqueológicas mais espetaculares do século XX, o Exército de Terracota. Descoberto por acaso em 1974 por agricultores locais na província de Shanxi, na China, este exército silencioso guardava um segredo por mais de 2 milênios. Milhares de figuras de guerreiros, cavalos e carruagens em tamanho real, mais de 8.000 já desenterradas, foram meticulosamente dispostas em formação de batalha. Sua missão? Proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, em sua vida após a morte. O mais impressionante é a individualidade de cada soldado. Cada rosto é único, com expressões, penteados e traços distintos, sugerindo que foram modelados a partir de guerreiros reais do Império. A atenção aos detalhes se estende às suas armaduras, uniformes e até mesmo às patentes, que distinguem generais de arqueiros e soldados de infantaria. Originalmente, essas figuras não eram da cor de argila que vemos hoje. Elas eram pintadas com cores vibrantes, que infelizmente se deterioraram rapidamente após a exposição ao ar. Este vasto complexo funerário é um testemunho do incrível nível de perfeição e organização de uma civilização que, há mais de 2.000 anos, já dominava técnicas artísticas e de produção em massa. O Exército de Terracota não apenas revelou o poder e a grandiosidade do primeiro Império Chinês, mas também nos deu um vislumbre sem precedentes da sua sofisticação militar e cultural, um legado monumental que continua a fascinar o mundo. Chegamos ao 9º lugar com um artefato que reescreveu a história: a Pedra de Roseta. Descoberta por acaso em 1799, durante a campanha de Napoleão no Egito, por um soldado chamado Pierre-François Bouchard, esta laje de granodiorito não parecia, à primeira vista, mais do que uma simples pedra. No entanto, um olhar mais atento revelou algo extraordinário. O mesmo decreto, emitido em 196 a.C. em nome do faraó Ptolomeu V, estava meticulosamente inscrito em 3 escritas distintas. Na parte superior, os sagrados hieróglifos, a linguagem dos deuses e dos templos. No meio, o demótico, a escrita popular do dia a dia. E na base, o grego antigo, a língua dos governantes ptolomaicos. Essa tripla inscrição era a chave que os estudiosos esperavam por séculos. O grego era conhecido, fornecendo um ponto de partida para o que se tornaria uma das maiores corridas intelectuais da história. Antes da Pedra de Roseta, os hieróglifos eram um enigma indecifrável, e o Egito Antigo, uma civilização praticamente muda. Foi o gênio de Jean-François Champollion que, em 1822, finalmente decifrou o código, percebendo que os símbolos representavam tanto sons quanto ideias. De repente, milênios de silêncio foram quebrados. As paredes dos túmulos, os obeliscos e os papiros começaram a falar, revelando os segredos de sua religião, governo e vida cotidiana. A Pedra de Roseta não é apenas uma pedra. É um tradutor universal que nos permitiu ouvir as vozes do Egito Antigo mais uma vez. Em 8º lugar, as linhas de Nazca, no deserto do Peru. Gigantescos desenhos no solo, visíveis apenas do alto, retratando animais, figuras humanas e formas geométricas. Foram feitos há mais de 2.000 anos, e até hoje ninguém sabe ao certo como ou por quê. Alguns acreditam que eram mensagens para os deuses, outros, que serviam como um calendário astronômico. Há quem vá além e diga que podem ter sido criadas para visitantes que vinham do céu. No 7º lugar,
O Homem de Gelo Ötzi, encontrado nos Alpes em 1991. Seu corpo, congelado por mais de 5.000 anos, estava incrivelmente preservado, com roupas, ferramentas e até tatuagens. Análises mostraram que ele morreu após uma luta, o que transformou o achado em uma verdadeira investigação policial pré-histórica. Ötzi revelou detalhes inimagináveis sobre a vida, a alimentação e até as doenças dos nossos ancestrais. Era como abrir uma cápsula do tempo do início da civilização. Em sexto lugar, o mecanismo de Anticítera, descoberto em 1901 no fundo do mar Egeu. Trata-se de uma máquina com engrenagens tão precisas que só voltariam a ser vistas 1000 anos depois. Esse objeto foi criado pelos gregos antigos e servia como um computador analógico capaz de prever eclipses, fases da Lua e movimentos planetários. Um artefato que provou que o conhecimento tecnológico da antiguidade era muito mais avançado do que imaginávamos. No quinto lugar, as cavernas de Lascaux, na França. Descobertas em 1940, revelaram pinturas com mais de 17.000 anos, cenas detalhadas de caça, símbolos e animais majestosos. Essas imagens mostraram que, mesmo na pré-história, o ser humano já tinha consciência artística e simbólica. Não eram apenas desenhos, mas registros de um povo tentando eternizar sua visão do mundo. Em quarto lugar, o manuscrito do Mar Morto, encontrado por acaso em 1947. Rolos de pergaminho escondidos em cavernas no deserto da Judéia, contendo textos religiosos e históricos que antecedem o cristianismo. Eles mudaram o entendimento sobre as origens das religiões abraâmicas e trouxeram à tona versões antigas de livros bíblicos. Foi uma das descobertas mais impactantes da história religiosa. No terceiro lugar, a cidade perdida de Machu Picchu, redescoberta em 1911. Escondida entre montanhas e nuvens, essa antiga cidade inca sobreviveu quase intacta ao tempo. A engenharia de suas construções, perfeitamente encaixadas, sem argamassa, ainda desafia os estudiosos. Machu Picchu é uma das maiores provas da genialidade dos povos pré-colombianos. Em segundo lugar, as ruínas de Göbekli Tepe, na Turquia. Com mais de 11.000 anos, elas são mais antigas que as pirâmides e Stonehenge. O mais surpreendente, foram construídas antes mesmo da invenção da agricultura, o que contradiz tudo o que se sabia sobre o surgimento da civilização. As esculturas e pilares gigantes indicam que a humanidade já era capaz de criar templos monumentais muito antes do previsto. E no topo da nossa lista, ocupando o primeiro lugar, está uma descoberta que não apenas reescreveu a história, mas também capturou a imaginação do mundo inteiro: a tumba de Tutankhamon. Por anos, o arqueólogo britânico Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, procurou obstinadamente por este túmulo perdido no Vale dos Reis, um lugar que muitos acreditavam já ter revelado todos os seus segredos. Então, em novembro de 1922, a equipe de Carter encontrou um degrau escondido sob os escombros. Era o início de uma escadaria que levava a uma porta selada. Ao fazer uma pequena abertura e espreitar com uma vela, Carter ficou sem palavras. Quando Carnarvon perguntou se ele via alguma coisa, a resposta de Carter ecoou pela história. Sim, coisas maravilhosas. O que ele viu foi um tesouro intacto, preservado por mais de 3.300 anos. Salas repletas de objetos de ouro maciço, tronos, estátuas, joias e artefatos de um valor incalculável. Era uma cápsula do tempo que revelou detalhes sem precedentes sobre a vida, a riqueza e o poder do Egito Antigo. O sarcófago de ouro maciço e a icônica máscara funerária de Tutankhamon se tornaram símbolos universais de esplendor. Mas a descoberta também deu origem à lenda da Maldição do Faraó, após a morte súbita e misteriosa de Lord Carnarvon e de outros membros da expedição. Embora muitas das mortes possam ser explicadas cientificamente, a lenda adicionou uma camada de mistério que perdura até hoje. Mais do que qualquer outro achado, a tumba de Tutankhamon
não apenas revelou o esplendor de uma civilização, mas reacendeu o fascínio mundial pelo Egito e pelos segredos que ele ainda guarda sob as areias do tempo. Esses 10 achados arqueológicos não são apenas pedaços do passado, são janelas para entender quem realmente somos. Cada descoberta reescreveu parte da nossa história, mostrando que o passado ainda tem muitos segredos a revelar. E você? Acredita que já encontramos tudo o que havia para ser descoberto? Ou que ainda há algo enterrado, esperando para mudar tudo novamente? Vídeo de 11 minutos.